Cabeça não. Analisa, faça contas, faça uma análise, faça uma pesquisa, ore muito, para que você escolha alguém que te leve cada vez mais para perto de Deus. Né? É o que a minha esposa faz. Né? Alguns de vocês devem saber, meu casamento com Claudiane foi em 2 meses. Eu namorei, novei e casei em 2 meses. Foi rápido assim, ó, flash. Por isso que não esquenta a cabeça quando você achar que está demorando demais, o varão chegar, a varoa chegar. Não esquenta a cabeça não, que na hora que chegar, pode ser que seja assim, ó, rapidão. 2 meses, irmãos. Conheci Claudiane, acho que... Conheci não, a gente começou, né, a ter uma conversa em agosto. Em outubro nós casamos. Né, isso foi em 2018. E estamos aqui firmes e fortes até hoje. E aí o pastor falou, né, sobre essa questão de encontrar alguém que está na sua pegada. Claudiane hoje é mais pastora do que eu lá na igreja. Pastora Adriana, só para você saber, né? É muito mais pastora do que eu. Ela cuida muito mais das pessoas do que eu lá. Então louva a Deus pela vida da minha esposa e fica já o recado, né? O primeiro recado, e Deus está falando aí para os jovens, né? Escolha bem, tá? Com critério quem vocês vão casar. Cadê antes de eu ler a palavra aqui, o Renê, deixa eu te falar um negócio aqui. No dia que você me chamou, você me convidou para estar trazendo a palavra hoje, aqui no congresso, Deus já vinha falando algumas coisas no meu coração, e aí, naquela conversa do WhatsApp, Deus mandou eu te falar um negócio, e aí eu segurei a bomba. Eu segurei porque os irmãos da IBA que estão aqui sabem, eu sou daqueles que tem um medo danado de falar algumas coisas, sabe? E muitas vezes eu engulo fogo. Eu faço isso. Deus, Ele me aperta muito em relação a isso, mas eu ainda estou tratando esse negócio em mim. Eu fico engolindo fogo demais. E aí eu segurei a onda, mas Deus tem um propósito de segurar a onda, porque Ele queria não só falar com você, mas Ele queria te honrar publicamente. E quando eu cheguei, esse recado de Deus, né, veio à minha memória novamente aqui nessa noite. E eu presenciei um episódio com você agora há pouco. Ninguém viu, só a pastora Adriana e o pastor Luiz sabe o que aconteceu ali. E aquilo ali só confirmou que Deus estava falando no meu coração. O negócio acontecendo ali, você ficou meio tristinho, meio cabisbaixo. E eu fiquei sorrindo. Não estava rindo de você, fique tranquilo. Eu estava rindo da situação que Deus estava falando comigo, que é isso mesmo. E assim, meu irmão, eu só queria que você soubesse, né? Na verdade, Deus quer que você saiba que Ele está olhando muito para dentro de você. Ele está olhando para dentro de você. Você não precisa se preocupar, não. Você não precisa se preocupar com o olhar de pessoas, não. Se preocupe com o olhar de Deus. Tá bom? E Deus está olhando para dentro de você. Deus sabe o que está brotando aí do teu coração. Né? Só Ele sonda, né? Salmo 139 fala sobre isso, né? O Senhor me sonda e me conhece. Então, você não esquenta a cabeça, não. Porque o que Ele está olhando para você, o rosto de Deus, eu fiquei de viagem assim, tentando viajar, tentando imaginar a face de Deus rindo para você, né? Com um sorrisão para você, porque Ele se agrada, né? Ele se agrada de tudo aquilo que está no teu coração. E aí, quando aconteceu esse episódio com você agora há pouco, é a confirmação do complemento dessa mensagem. Deus está dizendo para você o seguinte: fique tranquilo, que você vai aprender muita coisa ainda. Fique tranquilo que o momento de maturidade, ele se iniciou na sua vida. E é um processo. A gente não fica sabendo todas as coisas do dia para a noite. Mas você pode ficar tranquilo, deixe com Deus que esse processo de maturidade é Ele que vai fazer na tua vida. Tá bom? Tem muita gente que olha para o seu exterior e não te dá muita moral não, tá? Tem algumas pessoas que não te dão muita moral não. Mas você não é o que as pessoas pensam. Você é o que Deus pensa de você. Tá bom? Então, fique com o teu coração em paz. Fique com o seu coração em paz. Que Deus hoje começa um processo de maturidade interessante na sua vida. Viva esse processo. Aproveite, desfrute desse processo. Porque Ele se agrada de tudo que está dentro do teu coração. Continue, tá bom? Não para não. Continue. Amém? Receba de Deus aí. Em nome de Jesus.
Como é que é o nome daquele... como é que é o nome desse rapaz que está do seu lado aí, João? Seu nome? Como? Cauã? Cauã, eu tô te vendo aqui, acho que pela segunda ou terceira vez eu te vi uma vez lá na igreja, lá, quando a gente foi no culto da marcha, acho que foi a primeira vez que eu te vi lá. E aí você foi me abraçar, você lembra que você foi me abraçar ali? Pois é. Cauã, passou um filme na minha cabeça aqui, Cauã. Quantos anos você tem, Cauã? 12? Como Deus tem tanta alegria pela sua simplicidade, cara. E Deus vai fazer grandes coisas através dessa simplicidade. Sabe por quê? Porque Jesus era simples. Jesus é simples. Jesus não era aquela autoridade que achavam que iam ser. Havia a expectativa que Jesus seria uma autoridade política, um cara poderoso. Havia a expectativa de que o Messias seria assim. E Jesus nasceu do jeito que nasceu, de uma família simples, de um carpinteiro. Jesus chega em Jerusalém montado num jumento. E você não se preocupa não, que é dentro dessa simplicidade que você tem no teu coração que as pessoas vão se espelhar em você, tá bom? E continue simples, Cauã. Não deixa nada que vem do mal e de malícia entrar na tua mente, não, Cauã. Continue simples. Continue simples, Cauã. Continue dependendo do Senhor, Cauã. Continue sendo aquele menos notado, Cauã. Continue buscando a simplicidade que o Senhor tem para a tua vida, cara. Não se preocupe se alguém não te vê, não. Não se preocupe se alguém não te dá um abraço e reconhecer coisas que você faz, não. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com o que o Senhor planejou para você e Ele tem contemplado isso. Ele colocou uma simplicidade em você que não é todo mundo que tem. Então eu queria que você recebesse o abraço do Senhor, o abraço do Espírito Santo dessa noite. E que você simplesmente continuasse com essa simplicidade. Eu não te conheço, eu não tenho convívio nenhum com você. Mas Deus está pedindo para eu te transmitir isso nessa noite. Seja simples como Jesus. Continue simples como Jesus. Porque através dessa humildade e simplicidade que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Recebe aí, Cauã. Recebe aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 6 até o versículo 11. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel?
Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareciam perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Deixa a sua Bíblia aberta e fecha os teus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, que ela venha falar ao nosso coração, assim como o Senhor já tem falado durante todo esse culto. Em nome de Jesus, ministra o coração da tua igreja, Pai, que diminua eu para que tu cresças nessa noite. Mostre-nos a tua vontade, dê-nos teu direcionamento nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, está difícil aqui, viu? Está tenso aqui, mas vai dar certo, viu? No final vai dar certo. Olha só, vou pregar 10 minutos, tá bom? Vocês esperam 10 minutos? Estavam num momento muito especial. É o momento que Jesus era levado ao céu. É o momento que Jesus iria se despedindo dos seus discípulos, das pessoas que conviveram com Ele, que amaram Ele, que aprenderam com Ele. Era o momento em que as pessoas queriam saber mais, porque Ele tinha morto, depois a vida voltou, Ele voltou e as pessoas contemplaram Jesus, as pessoas viram Jesus de fato vivo e as suas cicatrizes. Então havia muitas dúvidas ainda em relação a Jesus, em relação ao reino, em relação à volta, à ida, o que seria, como é que faria depois que Jesus fosse. Havia muitas dúvidas. E os apóstolos, eles perguntam, não é? Agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel, e Jesus fala assim: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Nós temos curiosidade de saber muitas coisas em relação ao reino de Deus, e é muito bom isso, é muito normal isso, é muito comum isso, é interessante que a gente queira saber sobre as coisas de Deus. Mas a primeira coisa que Ele me ensina nessa noite, e te ensina também, que nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela que você quer ouvir. Jesus não foi arrogante com eles. Jesus não foi arrogante com eles. Eles perguntam: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Então naturalmente eles esperavam uma resposta: não, agora sim. O reino estará em suas mãos, agora sim serão os dominadores. E Jesus simplesmente fala: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Tem muitas dúvidas na mente de um jovem, adolescentes principalmente. As dúvidas são tamanhas em relação ao que vai ser da sua vida daqui 5 anos, 10 anos, em relação à profissão que você vai seguir, em relação à família, que tipo de família que você vai constituir, que tipo de crente você irá se tornar e se formar. Existem muitas dúvidas na mente de um jovem. Mas queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem coisas que nem sempre vai te responder, Deus vai te responder. Nem sempre Deus vai te dar a resposta que você estava esperando. Mas o que me alegra é saber que Ele vai te dar a resposta certa.
E Jesus queria que eles entendessem. Lembra daquela passagem que ele fala que iria para o Pai preparar moradas? Falei um pouco sobre isso na igreja esses dias. E eu sou muito... eu viajo demais quando Jesus fala essas coisas, porque eu fico imaginando que tipo de lugar Jesus está preparando para mim lá no céu. Eu só sei que Ele foi preparar. Ele prometeu isso para mim e para você. Eu não sei como é que vai ser minha casinha lá no céu. Eu não sei como é que vai ser meu cantinho lá no céu. Eu brinco muito lá na igreja, né? Os irmãos sabem que eu sou flamenguista. Eu não sei se Jesus está se preparando lá um lugar vermelho e preto para mim. Não sei como é que vai ser meu cantinho não, mas Ele disse que ia preparar. Eu fico imaginando Jesus preparando a minha casa, a sua casa, o seu cantinho lá, com carinho, sabe? Porque é um lugar que a gente vai viver para sempre, então Ele deve estar caprichando muito. Algumas pessoas estão com pressa da volta de Jesus. Quem está com pressa de Jesus voltar aqui? Tá? Eu entendo a pressa de vocês, porque a gente quer ficar logo do lado dele. A gente quer parar de sofrer nesse mundo, né? Mas controle um pouquinho essa pressa aí, porque Ele está preparando a sua morada. Ele está caprichando muito o lugar que você vai viver eternamente. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. No decorrer desse texto aqui, aí no versículo 8 vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até nos confins da terra, os lugares mais distantes da terra. E aí eu quero dizer para você algo muito interessante, jovem, que a força está em você. Enquanto a gente não sabe do tempo em que Jesus vai voltar, do dia em que o reino de Deus irá de fato se estabelecer num todo, o dia em que nós seremos, sabe, levados para os braços dele, enquanto não chega esse momento, enquanto não chega essa ocasião, vocês vão continuar recebendo poder. Vocês vão continuar sendo revestidos de poder. Sabe por quê, jovem? Porque, meus irmãos que estão aqui nessa noite, nós temos uma missão nessa terra. Nós temos uma missão muito séria e muito privilegiada nessa terra. Sabe que missão é essa? Cumprir a missão de Deus. Porque a missão, ela é de Deus. A missão, ela é salvar o mundo, ela é salvar os perdidos. E nós fomos comissionados a isso. A grande comissão, quando Jesus fala que nós temos que ir por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso nós fomos comissionados, porque existe uma missão de Deus e Ele precisa da gente, Ele conta com a gente para que essa missão seja estabelecida. Então, até a gente descobrir respostas do Senhor, respostas espirituais, respostas que talvez a gente vai ler a Bíblia toda e não vai encontrar, você vai fuçar Apocalipse e não vai encontrar, enquanto essas respostas não chegam, continue cumprindo a missão, continue recebendo o poder do Espírito Santo, sendo revestidos de poder do Espírito Santo, para que vocês continuem sendo testemunhas em Pedro Canário, no Espírito Santo, no Brasil e até os lugares mais longes desse mundo. O pastor Luiz falou de algo aqui que é real. O Senhor está despertando os jovens dessa cidade, as igrejas dessa cidade, para uma unidade. Isso é um fato, a gente está vendo isso. E eu estou num grupo de promotores de missões da Convenção Batista, e sempre tem algumas pessoas que pensam um pouco diferente, né? E aí um irmão, é pastor até, ele fez uma crítica muito pesada quanto a isso, quanto a essa união. Sabe, porque tem gente que acha que só a denominação dele vai para o céu. Tem gente que acha que só a denominação dele é que está certa, é que está dentro dos parâmetros da Bíblia. Eu quero dizer para as igrejas aqui representadas, seja qual for a tua placa, se a tua regra de fé e prática for a Bíblia, a tua placa pouco importa.
A tua denominação pouco importa. Se é pentecostal, se é tradicional, se é presbiteriano, se enfim, assembleia, comunidade, pouco importa. Isso foi o homem que criou, irmãos. E é bom isso, não é ruim não. Porque cada um tem um estilo, né? Você chega aqui na igreja do pastor Luiz, uma igreja de parede preta. Olha só que legal. Já tem uns que não gostam da parede preta, gostam da parede branca, né? Você vai ter igreja que você vai chegar, os louvores serão solenes. E aquilo vai te levar para uma adoração ao Senhor. Mas vai ter igreja que você vai chegar, que vai ter o rock and roll pesadão. E aquilo vai te levar para a presença do Senhor. O estilo não importa. O que importa é que nós precisamos ser testemunhas em Pedro Canário, no Espírito Santo no Brasil, até os confins da terra. Só que eu queria gerar uma expectativa. Quando eu perguntei para os irmãos quais são aqueles que têm pressa da volta de Jesus. Versículo 9 fala: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Em uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Cara, eu fiquei tentando imaginar a cena. Eu fiquei tentando me colocar na pele, sei lá, nos olhos daqueles caras que estavam contemplando Jesus subir. Eu não sei se você já teve essa reflexão, esse tipo de reflexão. Como é que Jesus subiu? Como é que foi esse evento? Porque foi um evento. Como é que foi a subida de Jesus? Esses caras olhando, ele chegando nas nuvens até o momento que os caras não conseguiam ver ele mais. Eu confesso para você que, poxa, por que eu não estava lá? Eu fico assim, mas por que eu não estava lá para ver isso, cara? Por que eu não vi isso? Deve ter sido maravilhoso. Assim como nós choramos aqui, como os nossos olhos brilharam aqui. Eu fico imaginando o rosto de admiração daqueles caras vindo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por eles, subindo com poder e glória, tomando as nuvens, indo para o lugar dele. Sei lá, cara, deve ter sido muito doido, muito massa. Deve ter sido um negócio meio... E aí, sei lá, os caras vendo assim, daqui a pouco ele some, poxa, ele não estará mais entre nós. Deve ter batido uma tristeza no coração deles. Cadê aquele homem que fazia um monte de milagres? Não está mais entre nós. Cadê aquele homem que falou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida? Não está mais entre nós. E agora, para onde é que nós vamos? E agora, o que nós vamos fazer sem esse cara? Imagina um olhar de admiração e, num curto espaço de tempo, começou a virar tristeza e preocupação para a vida daquelas pessoas. Porque Jesus não estaria mais entre eles. Mas havia uma promessa de que existiria o Espírito Santo descendo sobre eles. Havia essa promessa. Talvez eles não estavam entendendo o que seria esse Espírito Santo. Talvez eles estavam naquela de Jesus ainda, que eles não pegaram ainda o macete do Espírito Santo, não tinham pegado ainda o recado do Espírito Santo. Eles não entendiam muito, talvez naquele momento, não conseguiram concluir, sabe, a ficha não tinha caído ainda, do que seria o Espírito Santo. E aí, eles olharam, Jesus subindo, a nuvem os cobriu. Versículo 10, eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles. Depois eu vou concluir aqui no versículo 11. Eu quero pular para o capítulo 2, só para poder a gente concluir a mensagem. O que aconteceu? O que aconteceu no capítulo 2? O capítulo 2 foi sensacional. Capítulo 2, irmãos, quem não gosta de Atos 2 aqui tem que se converter, hein?
A vinda do Espírito Santo, o evento, outro evento. E a Bíblia, ela diz para a gente aqui, a partir do versículo 1, né, chegou o dia de Pentecostes, era um evento, era um momento tradicional, quando os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam o quê? Reunidos. Jovens, deixa eu falar um negócio para vocês. Se reúnam, fiquem juntos, façam alianças. Não ache que vocês isolados vão alcançar grandes coisas, não. Se juntem, reúnam com outros crentes. Os jovens dessa igreja fiquem afinadinhos uns com os outros. Momentos como esse aqui são importantes para a gente, né, afirmar cada vez mais a nossa aliança como irmãos em Cristo. Então se reúnam. Eles estavam reunidos, seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E por causa dessa reunião, no meio dessa reunião, por causa de uma união, de repente vem um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, e todos viram umas coisas parecidas como chamas, on fire, né? Em chamas. Oh, glória! Era mais um evento que eu queria estar, esse aqui. Seria massa se eu estivesse lá. Que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Nós estamos em busca de um avivamento, amém ou não amém? Amém. Beleza, mas deixa eu te falar uma coisa muito interessante em relação ao avivamento, que talvez você ainda não compreendeu, ou sabe, mas não tem praticado isso. Avivamento, apesar de nós estarmos lendo Atos 2, falarmos de línguas estranhas, falarmos de um descer do Espírito Santo, deixa eu te falar um negócio, um avivamento está muito além disso. Avivamento está muito além do que você dar uns kicks na igreja, de você dar um glória a Deus bem alto, de você falar em mistério. Tem gente que fala assim: rapaz, hoje eu estou avivado, hoje o culto veio para me avivar. A gente só vai saber realmente se você se avivou de verdade, se esse avivamento chegou na sua vida, se aconteceu o que aconteceu após esse evento de Pentecostes. Se você olhar um pouquinho para os versículos da frente aí, Pedro prega de um jeito, meu irmão, que quantas vidas se converteram? Foi gente demais. O avivamento só se concretiza se você sair daqui doido para anunciar Jesus para as pessoas. O avivamento só se concretiza se você de fato ficar louco para dizer para outras pessoas que Jesus é esse que você serve. Do contrário, você só curtiu uma emoção. Do contrário, só foi uns pulos e uns uhul, glória a Deus. Se você não sair daqui com sede de almas, com sede de vidas, o avivamento não aconteceu ainda na sua vida. Porque é um combo completo. Desce o Espírito Santo, o poder vem sobre nós, nós experimentamos coisas lindas, Jesus faz coisas tremendas no nosso interior, a gente sente coisas que a gente nunca sentiu, a gente experimenta o poder de Deus de uma forma linda, maravilhosa, ímpar, que você não consegue com palavras explicar. Mas se você, a partir daquele momento, não pregar, você não foi avivado. Se você não anunciar Jesus, você não foi avivado. O avivamento se concretizou na vida desses caras quando Pedro, a partir do versículo 14, Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos, em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta
Joel disse. E aí Pedro começa a falar com aqueles caras. Aquilo que Joel já tinha escrito. E lá no versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Cristo. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que a mensagem foi tão verdadeira, porque Pedro estava tão avivado, mano. Pedro estava tão... só o óleo, como a gente fala, né? Que as pessoas se batizaram naquele mesmo dia. Esses caras não tiveram estudo de batismo. Esses caras não tiveram o que a gente chama de discipulado. Não sou contra isso não, muito pelo contrário, sou a favor, tá? Mas o negócio foi tão verdadeiro, né? Pedro estava tão... conseguiu passar a mensagem de forma tão convincente através do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, que os caras se batizaram no mesmo dia, velho. No mesmo dia os caras foram às águas. Você tem noção do que é isso? Você se converter no mesmo dia e falar assim, não, eu já quero descer as águas, porque eu quero testemunhar publicamente do que Jesus fez na minha vida, da minha salvação, da transformação que já rolou aqui dentro de mim. Você tem noção do que é isso, velho? Foi o que aconteceu de um cara que estava verdadeiramente avivado, através da vida de Pedro, que estava verdadeiramente avivado. E para encerrar, meus queridos irmãos, eu volto lá para o versículo 11 do capítulo 1. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Nós não participamos do primeiro evento. Nós não participamos do segundo evento. Mas do terceiro nós vamos participar. Amém? A vinda nós vamos curtir. Quando ele estiver descendo com muito poder e glória, nós vamos curtir esse momento. Aleluia! Esse aqui não falha não. Esse aqui não tem como falhar não. Tem problema, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Não tem problema não. Cara, vai ser massa demais. Agora deixa eu te perguntar. Você quer curtir esse momento sozinho? Você tem que chamar outros caras para curtir esse momento com vocês. Você precisa entender que tem gente que se morrer hoje não vai curtir esse momento. Você precisa entender que tem gente que se morrer hoje, meus irmãos, estão mais ou menos enrolados. Eles não vão ver Jesus descendo com poder e glória. Eles vão ver só fogo e enxofre. Isso não te preocupa, não? Por favor, jovens. Eu digo jovens, mas eu estou me excluindo, porque como o pastor Luiz falou, eu também me sinto jovem. Por favor, jovens, eu, você, todos nós que estamos aqui, vamos nos preocupar com isso. Em fazer pessoas que não conseguiram participar do primeiro e do segundo evento como nós, mas que essas pessoas possam contemplar o terceiro evento, que será a vinda de Jesus, e que Ele vai nos levar para perto dEle, porque Ele está nesse momento caprichando na morada que Ele preparou para mim e para você. Imagina a frustração de Jesus, sabe? Frustração que eu digo num sentido figurado, porque Jesus não vai ficar frustrado com nada. Mas sei lá, Jesus está lá preparando uma morada muito especial para alguém que não vai conseguir ir. Porque eu e você não pregamos para Ele. Porque eu e você não falamos do amor desse Jesus para Ele. Eu queria encerrar dizendo para você que existem propósitos lindos na nossa vida que precisam ser cumpridos. E Jesus
né, o nosso Deus, junto com a sua trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, lá em Gênesis, quando formou o homem, quando planejou o ser humano, Ele já te formou com um propósito. E você precisa viver esse propósito, irmãos. Eu estava falando para a igreja ontem, né? Enquanto vocês estavam aqui na abertura do congresso, a gente estava lá no culto muito especial também. E Deus criou o peixe com um propósito. A liberdade do peixe é nadar. Se você pegar um peixe e falar assim, agora você é livre para voar, vai dar ruim, né? Existe um propósito na vida do peixe. Se você pegar um pássaro e falar assim, ó, você está livre para nadar agora, vai para dentro da água, dá ruim para o pássaro, porque o propósito passa a ser livre voando nos ares, nas árvores, cantando lindamente. E o propósito do ser humano qual que é, irmão Nayan? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito do ser humano. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ser livre, não vai cumprir o propósito de Deus. Deus me criou, Deus te criou com um propósito, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande propósito do ser humano. Irmãos, viva isso, que você vai estar sendo livre diante daquilo que Deus planejou para a sua vida. Fique de pé. Cadê os meninos? Vamos adorar o Senhor. Eu não sei o que Deus colocou no coração de vocês aí para a gente cantar, mas eu queria adorar o Senhor com vocês aqui nessa noite. Oi. Como é que é seu nome, varão? Jefferson, perdão, esqueci lá, ouvi o anúncio lá. Você não é daqui não, né? Não é daqui não, né? Da Barra, né? Eu acho que eu não conheço você não, nunca tinha visto você não. Mas isso aqui não é nada que Deus está me entregando não, tá? O que eu falei com o Renê o que eu falei com o Cauã cadê Cauã? Foi no banheiro. Mas isso é o que eu vi. O que o Senhor me mostrou assim, com a acessibilidade do Espírito Santo. Existem cantores e existem adoradores. E Deus me mostrou um adorador em você. Tá bom? Porque tem gente que não tem noção nem das músicas que eles cantam. Coloca músicas para ministrar o louvor da igreja e leva a igreja a uma emoção que eles nem têm noção se aquilo realmente é uma adoração. E Deus te dirigiu a uma adoração. Na verdade, você conduziu a igreja a uma adoração. Então que Deus continue te usando como adorador nessa noite. Tá bom? Agora faz isso aí de novo. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Em uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Em uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Peça isso pro Senhor, para você continuar na presença dEle. Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.
Faça isso pro Senhor. Deixa eu ficar. Não saia da presença dele. Todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras. E pra onde eu irei? Não tem lugar algum. Melhor do que a presença do nosso Deus. Só tenho você. Corra pros braços de Jesus. Corra pros braços de Jesus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, se eu não vou, só tenho você, Deus. Palavras. Eu não posso ir embora sem perguntar se tem alguém nessa noite que entendeu tudo o que aconteceu nessa noite, que entendeu toda a mensagem, entendeu as ministrações, que sentiu o Espírito Santo bater na porta do teu coração. E você quer tomar uma decisão hoje do lado de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que foi tocado pelo Senhor e falou assim: de hoje não passa, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia de ficar colado com esse Jesus que essa galera está falando. Se tem alguém nessa noite que entendeu a mensagem, quer se entregar para Jesus, quer tomar uma decisão de entrar num processo de transformação, eu queria te dar a oportunidade de vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Se tem alguém nessa noite que foi convidado para vir a este lugar e sentiu a presença de Deus de forma impactante, diferente e extraordinária na sua vida, tenha coragem, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Venha tomar a sua decisão em Cristo hoje. Quando eu faço esse tipo de pergunta na nossa igreja, eu deixo bem claro: uma decisão como essa não é qualquer um que toma, porque tem que ter coragem, tem que ser corajoso, não pode ser medroso. Se ficar com medo de dar um passo, se ficar com medo de ir lá na frente, o medo quem coloca na nossa vida é o diabo. Então não aceite esse medo, não aceite essa timidez, não aceite essa vergonha. Dê o primeiro passo que o resto do Espírito Santo te leva. Você pode ficar tranquilo. Então vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus nessa noite. Eu não sou de insistir em apelo. Eu vou perguntar mais uma vez. Se você quer tomar uma decisão com Cristo nessa noite, o seu dia é hoje, a sua hora é agora. Jesus está te chamando porque Ele te ama. Ele foi preparar morada para você, velho. Então venha sem demora. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra. Tem mais aí? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Mais uma vez queremos ver
mais uma vez. O céu desceu, e mais uma vez queremos ver. Ó, tem uma criança. Como é que é o nome dela? Heloísa. Como é que é o nome dele? Ítalo. Isso. Depois? Antes você fez uma foto. Antes de você falar. Tá bom. Beleza, eu te passo agora. Ítalo e é Luísa, né? Luísa. Ó, eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Eu vou perguntar mais uma vez. Tem mais alguém que quer deixar Jesus tomar conta do barco da sua vida nessa noite? Deixa eu te falar. Se você entrega a sua vida para Jesus, mano. Um dia eu tomei essa decisão quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade. Eu não sei quantos anos Luísa tem, mas era mais ou menos o tamanho dela, assim. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não me arrependo. Então se tem alguém aqui que por algum motivo está resistindo, eu não sou de ficar forçando barra, mas... Não é crente não, ué? Olha só. Vou fazer uma segunda pergunta.